Queridos, sabemos muito bem que o livro do Apocalipse, também conhecido como Revelações, é um livro que enfatiza e revela para nós tempos vindouros e o destino que já está reservado não só para a humanidade, mas também para toda a terra. E este livro é um livro que possui revelações de tal magnitude que nós vemos aqui muitos eventos catastróficos que acontecerá assim que Jesus levar embora a tua igreja para morar no céu. Só que antes de acontecer todos esses eventos, no capítulo que foi lido aqui nesta noite, a saber, capítulo 3, verso 11, vemos Jesus enviar uma mensagem para o anjo da igreja, através do teu servo João, aquele que também é conhecido no evangelho, que leva o teu nome como o discípulo amado. E todos nós sabemos que João foi alguém que teve um grau de intimidade com Jesus, a ponto de que, no momento da crucificação, no momento da prisão, no momento em que trataram Jesus como se fosse um criminoso sentenciado e condenado, João ele estava presente. João ficou presente. Tanto que, quando Jesus estava na cruz, Jesus coloca sobre a incumbência de João uma responsabilidade muito grande, que era para cuidar da mãe de Jesus. E vemos aí a fidelidade de João, vemos aí a amizade de João, vemos também o amor de João. E todos nós conhecemos a história que relata nos evangelhos sinópticos, que Jesus morre na cruz. Só que ao terceiro dia do calendário judaico, Jesus ele vai ressuscitar. E após Jesus ressuscitar, ele aparece diante dos seus discípulos que pescavam à beira do mar. E certa feita a Bíblia diz, no capítulo 21 de João, verso de número 22 ao 23, que caminhava Jesus com também o seu discípulo Pedro, que logo após foi chamado de apóstolo Pedro. Pedro vai perguntar acerca de João para Jesus. Jesus, e esse daí, Jesus, o que será dele? Jesus então responde a Pedro dizendo: o que te importa, Pedro? Se eu quiser que este viva até que eu volte, ele vai viver, ponto final. E o texto diz mais à frente que se espalhou um dito que João não morreria até que Jesus voltasse. Só que Jesus ele vai dizer: eu não disse que ele não vai morrer, eu disse que se ele quiser que ele viva até que eu volte, ele viverá. E preste atenção nas entrelinhas, queridos irmãos, guarde isso daqui para você. João ele viveu até a volta de Jesus, não em um sentido físico, mas em um sentido espiritual. Tanto que ele escreve o Apocalipse com detalhes específicos, como seria a volta de Jesus no arrebatamento e também em glória. É por isso que João foi alguém que amou tanto a Jesus, teve um amor que estava a ponto de morrer para Jesus, por Jesus, que ele recebeu revelações que ninguém recebeu. Tentaram calar João de todas as maneiras, através do Império Romano. Chegaram até, segundo estudiosos, lançarem João em um tacho fervendo de azeite. Só que João ele não morreu. Aí eu imagino o desespero de Satanás, que estava ali fazendo de marionete do imperador romano. Ele dizendo: já que nós não podemos parar esse tal João com a morte, então vamos prender João. Levaram João para uma ilha chamada Patmos. Era uma espécie de colônia penal, onde viviam prisioneiros, criminosos, sentenciados a morrer ali naquele lugar. Só que enquanto Satanás achava que calava João, enquanto Satanás achava que prendia João de se manifestar, é nesse momento então que Jesus olha para João. Na minha conjectura e simplicidade de João, não acabou para você.
ainda tem muita coisa para você fazer para mim, João. Já que você não pode falar para a humanidade, já que você não pode falar para os gentios, para os judeus, eu vou te revelar o que eu ainda não revelei para ninguém. Tu vais somente escrever e enviar a minha palavra. João começa a escrever o Apocalipse, o livro das revelações. E a Bíblia diz no capítulo 1, que o próprio Jesus, ele tem um encontro com João. E quando João se vira para olhar quem é que falava com ele, Jesus se identifica: eu sou aquele que morreu, mas estou vivo. Eu sou o primeiro, mas também sou o último. João ali então tem um vislumbre de Jesus em glória, Jesus ressurreto, cheio de poder, de glória, com toda a unção, domínio, poder e autoridade de governo que foi outorgada pelo seu próprio Pai. É então que Jesus dá uma ordem para João: João, escreve a carta para 7 igrejas que está na Ásia Menor. João começa então a escrever a carta para Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só que presta atenção numa coisa: de todas essas igrejas, 7 igrejas que Jesus envia uma carta para o anjo da igreja, o responsável da congregação, somente 2 não foram repreendidas. Qual 2 foi essa? Esmina e Filadélfia. Porque todas as outras igrejas foram repreendidas. E aqui para nós, no número de 7 igrejas, só 2 eram dignas de ser salvo. Agora tu olha para o tempo atual que nós vivemos. Quando vamos em certos lugares por aí, igreja em muitos lugares, queridos irmãos, é triste do que eu vou dizer, não parece igreja. Tem lugar que tu chega por aí que parece até um baile funk, uma discoteca, um clube noturno. Só que Deus está dizendo: eu ainda estou levantando pessoas que está disposta a fazer o que ninguém quer fazer, que está disposta a pregar o que ninguém quer pregar. E é por isso, meu irmão, não se espante quando a perseguição vir contra ti, quando opositores tentarem se levantar contra você. Se tudo isso estiver acontecendo, pode ter certeza, tu está andando na rota que Jeová traçou para você andar. Então não se entristeça quando vir levante, não se entristeça quando falarem mal de você, não se entristeça quando talvez dizer algo que entristece você, mas pelo contrário, tu tem que alegrar, porque tu está andando na contramão do mundo. E se tu anda na contramão do mundo, Satanás está sendo envergonhado, o nome de Jesus está sendo glorificado, Satanás está perdendo a batalha e o nome do Senhor tem sido exaltado através de você. Só que a igreja que eu quero enfatizar para os irmãos, para não tomar muito tempo, que eu falei que serei breve e objetivo, é a igreja de Filadélfia. Filadélfia era uma pequena cidade que já sofria com tremores de terra, a saber, terremotos. Essa cidade foi completamente destruída no ano 17 depois de Cristo, por causa de um terremoto que devastou tudo. Só que eu imagino meu irmão, que desde a eternidade, Deus em sua multiforme sabedoria e presciência, Ele já via o projeto que estava arquitetado sobre a cidade de Filadélfia. Tanto que Jesus diz: eis que eu pus diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Essa porta não é uma porta de emprego, essa porta não é uma porta talvez de popularidade, de se promover. Essa porta era uma porta para pregar o evangelho, porque Filadélfia era uma importante cidade, que todo o Império Romano passava por ela. Então Jesus abriu uma porta para que os irmãos de Filadélfia pregassem o evangelho. Por quê? Porque o próprio nome Filadélfia já enfatiza o sentimento que ele sentia: amor fraternal. E quem ama o que faz pode ter certeza que Deus abre portas para ele. Quem ama o que faz pode ter certeza que Deus proporciona oportunidades.
Quem ama o que faz pode ter certeza que diabo levanta, Satanás se levanta, pode levantar homem, mas ninguém conseguirá fechar a porta que Deus já decretou e já abriu diante de ti. Aleluia, Deus de poder e glória. E Jesus vai fazer um elogio para Filadélfia. E a palavra dele é: eu conheço as tuas obras, Filadélfia. Eu sei que tu tens pouca força. Essa pouca força não é física e muito menos espiritual. Essa pouca força, ela é numérica. Porque a igreja situada em Filadélfia, que hoje é a atual Turquia, era uma igreja de pequenos membros, de pequena quantidade numérica de membros. Só que esta igreja, ela podia ser fraca numericamente, só que ela era forte por causa da onipotência do Senhor que estava sobre ela. E aqui para nós eu tenho que aplicar isso daqui. Nos tempos em que nós vivemos, muitas igrejas se gloriam pela quantidade de pessoas que tem dentro do templo. Só que muitas igrejas que têm quantidade e semelhança à igreja de Laodiceia, é rica diante dos homens, mas diante de Deus é pobre, nu e miserável. Então permita-me aplicar isso daqui. Não se alegre quando vê o templo cheio, porque tem gente que olha muito para o vislumbre de quantidade de pessoas. Só que entenda uma coisa: que adianta ter templo lotado, mas a presença de Deus não estiver no meio do templo? É melhor ter 2 ou 3 dentro da casa adorando o nome de Jesus Cristo, enaltecendo o nome do Senhor, caminhando em uma só direção, que é o céu, do que ter uma casa lotada de pessoas perversas, caminhando com os líderes para o quinto dos infernos. Infelizmente essa é a verdade nos tempos atuais. Igreja nos tempos em que nós vivemos, meu irmão, pode ter certeza no que eu vou dizer. Para muitos, não para todos, mas para muitos, é meio de ganhar dinheiro, é meio de enriquecer. Porque existe igreja por aí, meu irmão, que eu digo isso aqui para você, na minha simplicidade, que eu vejo com meus próprios olhos, viajando por aí para anunciar o Evangelho. Por que eu digo isso? Eu vou simplificar para você. Porque nos tempos atuais existe templos que tu chega por aí, que é permitido tomar uma cervejinha desde que não tenha álcool. É permitido fumar um cigarrinho desde que ninguém veja você fumando. É permitido fazer uma tatuagemzinha. Eu tenho um monte, mas fiz quando era do mundo. Sabe o que não é permitido em certos locais? Pregar contra o pecado. Tu pode fazer tudo que agrada a carne, que agrada a Satanás, mas menos pregar contra o pecado, que é algo que agrada a Deus, porque o próprio Jesus foi alguém que mais pregou contra o pecado, e Deus deixou uma ordem, que é para pregar contra o mesmo. Só que esse tipo de palavra e de mensagem, se tu fazer isso, tu não tem tantas agendas lotadas, tu não tem tantas oportunidades, dependendo do lugar que tu pisar, nunca mais tu volta lá. Só que aqui para nós, o que adianta termos popularidade, agenda lotada, mas não termos intimidade com o Senhor Jesus Cristo? E outra, eu vou dizer isso daqui: quem prega o que o homem gosta de ouvir, não ama o ouvinte que ouve ele. Porque quem ama o ouvinte que está ouvindo, prega o que Deus manda ele pregar, não o que pessoas querem ouvir. Porque é triste o que eu vou dizer. Ele levantará. Hoje, por causa da torpe ganância, por causa do dinheiro, por causa da popularidade, por causa das oportunidades, as mensagens que são pregadas em muitos lugares são mensagens egocêntricas, mensagens de autoajuda, mensagens que amassageiam o ego. Mas o que adianta pregar esse tipo de mensagem, se depois, quando chegarmos dentro da nossa casa, aquele vazio continua dominando dentro da nossa alma? E é por isso que Filadélfia, ela era fraca numericamente, tinha pouca força numericamente. Só que estava pregando o evangelho genuíno e verdadeiro. E quando tu prega o evangelho genuíno e verdadeiro, quem se levanta contra você, pasme no que eu vou dizer,
Não é quem está lá no mundão matando, roubando, traficando, sendo marionete, cavalo de Satanás, não. É aquele que está do teu lado te dando a paz do Senhor que vai se levantar contra você. E sabe como são chamados esse tipo de pessoa? Filhos do diabo. Porque quem se levantava contra a igreja de Filadélfia não era os gentios, eram os judeus, aqueles que conhecem a lei, aqueles que era para dar exemplo, mas davam um péssimo exemplo. Só que o próprio Jesus, ele vai dizer, esses da sinagoga de Satanás, esse sinagoga de Satanás é todo aquele que se opõe contra a obra de Deus. Vou simplificar isso daqui, todo aquele que se levanta contra o servo de Deus, faz parte da sinagoga de Satanás. Todo aquele que tenta trabalhar a obra de Deus faz parte da sinagoga de Satanás. Todo aquele que tenta parar os projetos de Deus sobre a vida de alguém faz parte da sinagoga de Satanás. Eu vou mais além. Todo aquele que sente inveja do ministério do irmão faz parte da sinagoga de Satanás. Todo aquele que não gosta de ver o irmão prosperar faz parte da sinagoga de Satanás. Todo aquele que não gosta de ver o seu irmão brilhando na presença de Deus faz parte da sinagoga de Satanás. Todo aquele que fala mal de um irmão, que guarda rancor no teu coração, faz parte também da sinagoga de Satanás. É por isso, meus queridos irmãos, que temos que vigiar. Por que nós temos que vigiar? Porque Jesus, ele diz, guarda o que tu tens. Você não terá, você já tem sobre a tua vida. O sábio Salomão, ele vem escrevendo em Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando eu digo coração, não estou dizendo esse músculo que bombeia o sangue. Quando eu digo coração, estou dizendo a sede de todo entendimento, razão, emoção, sentimento, a saber, a tua alma. E parafraseando o profeta Jeremias, no capítulo 17 do livro que leva o teu nome, verso 9, ele vai dizer: enganoso é o coração do homem e corrupto mais do que todos. Sabe o que acontece, meu querido irmão? O perigo de nós perdermos o que nós já temos, não é a perseguição vir tentar nos parar, porque isso aí não é perigo. A igreja de Filadélfia enfrentava a perseguição. O perigo de nós perdermos o que nós já temos, não é a oposição da sinagoga de Satanás, porque a oposição não parou a igreja de Filadélfia, e esse é o modelo de igreja que Jesus requer para subir para o céu. O perigo de nós perdermos o que nós já temos é o sentimento que corrói e roda dentro do nosso coração. Às vezes nós não percebemos, mas guardamos certo tipo de sentimento, que podemos perder a nossa salvação. Porque para tu subir, tu tem que ser irrepreensível. Esse irrepreensível não é diante do homem, não, até porque o homem não vê o oculto, onde só Deus vê. Esse irrepreensível é diante do Senhor soberano que fez os céus e a terra, e Ele é aquele que sonda o pensamento e examina cada coração. E eu vou fazer uma pergunta ministrando para a tua vida: qual é o sentimento que tu tem no teu coração? Será que o sentimento é de rancor? Deixa de lado, senão tu vai ficar para trás. Será que o sentimento é de inveja? Deixa de lado, senão tu vai ficar para trás. Será que o sentimento é de ciúme? Deixa de lado, senão tu vai ficar para trás. Será que o sentimento é de superioridade, ser melhor do que alguém? Deixe isso de lado, pelo amor de Deus, senão você pode ficar para trás. Jesus está dizendo para pessoas aqui nesta noite: guarda o que você tem. Nem o diabo, nem Satanás e seus demônios, ele pode roubar de você o que você já tem. Mas o enganoso, que é o seu coração, onde procede todas as saídas da vida, porque antes de você praticar, primeiro é gerado no interior. É por isso que quando nós aceitamos Jesus, meu amigo Liedson, a transformação não inicia no exterior, mas sim no interior. Paulo, parafraseando, escreve em Gálatas 2:20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem vê Cristo? Tu está vendo o Cristo, mas Ele está dentro de você, vivendo, habitando. É por isso que é preciso Ele habitar dentro de nós.
para que nós sejamos irrepreensíveis diante das pessoas. Mediante essa habitação de Cristo dentro de nós, pode ter certeza, meu irmão, o mesmo amor que Filadélfia sentia pelos seus irmãos, tu vai sentir também. O mesmo amor que Filadélfia sentia pela oposição, tu vai sentir também. Ou tu acha que amar, tu tem que amar somente que está do teu lado, te dando a paz do Senhor, te abraçando, te favorecendo. Até os nossos inimigos nós devemos amar. Porque o amor não é só uma ordem, é um mandamento que o próprio Jesus Cristo escreveu. Tu quer ver uma coisa? João capítulo 13, verso 34. Jesus ele vai dizer: eis que eu vos dou um novo mandamento, que tu os ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora cai comigo para cá para a Bíblia. Qual é o amor que Jesus sentiu por mim e por você? A ponto de ser considerado como anátema, a saber, maldito, porque está escrito: maldito é aquele que for empedurado numa cruz. A ponto de perecer por mim e por você, sendo humilhado. Agora tu imagina, meu irmão, como que tu ama alguém do jeito que Jesus amou nós? Tem jeito? Sabe como é que tu pratica? Sabe como é que tu arruma esse jeito para tu amar? Praticando o vínculo de relacionamento estreito com Ele. Porque quando tu tem vínculo de relacionamento com Jesus, um do 9 gomo do fruto do Espírito vai ser produzido sobre a tua vida através da pessoa do Espírito Santo. E ele é o primeiro, o amor. Paulo escreveu aos Coríntios que o amor sofre tudo e suporta tudo. E Paulo era alguém que tinha direito de dizer isso daí. Porque Paulo, ele sofreu por amor. Tudo que ele sofreu, que nós conhecemos nas epístolas pastorais, na qual foi escrita por ele. Tu quer ver uma coisa? O amor é algo tão poderoso, mas tão forte, que Paulo, no capítulo 1 de Filipenses, verso número 21, ele diz um texto que todos os irmãos devem conhecer: viver para ele é Cristo. Só que se ele morresse era lucro. Por quê? Porque ele tinha ciência que o encontro dele com Jesus seria imediato. Só que parece até ser contraditório quando você lê o versículo 23 e o 24. O Paulo ele vai dizer assim, pastora: contudo eu estou em aperto, desejando estar com Cristo Jesus, mas se possível for, ele continuar habitando na carne, que é com seus irmãos, ele estava disposto a retardar o encontro dele com Cristo, por amor das pessoas que precisavam ouvir o Evangelho. Não tem outra explicação para isso a não ser o amor. Não existe outra explicação, e eu vou mais além. Lá em Romanos capítulo 9, verso 3, a Bíblia diz que Paulo falou que, se possível, ele desejava ser separado de Cristo e ser visto como um anátema. Romanos 9, 3, pode ver na tua Bíblia. Paulo estava disposto, se possível, perder a sua salvação, desde que ele ganhasse outras pessoas para Jesus. Quem aqui, meu irmão, está disposto a fazer isso? Eu acho que ninguém. Aí começa um monte de gente a cantar: volta logo, Jesus, me leva para casa. Só que esse me leva para casa é um sentimento egoísta, porque enquanto muitos querem ir para casa, tem traficante, tem prostituta, tem alcoólatra, tudo padecendo sem ouvir falar de Jesus, porque a falta de amor da nossa parte nos impede de chegar até Ele e anunciar o Evangelho da cruz. Só que Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: aprenda a amar um pouco mais. Para de fazer acepção de pessoa. Para de fazer acepção de pessoas, que é algo abominável diante dos olhos do Senhor. E Deus está cobrando de pessoas aqui que poderia pregar para o pai, mas não tem coragem de pregar. Que poderia pregar para a mãe, mas não tem coragem de pregar. Que poderia pregar para o companheiro de trabalho, mas não tem coragem de pregar. Por quê? Ausência de amor. E é um sentimento que está em extinção na vida de muitos cristãos. É por isso que está essa bagunça que vemos nos tempos atuais por aí. A ausência de amor é algo tão terrível, é algo tão absurdo, é algo que passa dos limites, porque, como eu disse aqui no início para vocês, hoje pessoas não querem saber de santidade no meio do povo. Hoje pessoas não querem saber
de pessoas em retidão na presença de Deus. Tu já percebeu uma coisa? Nos tempos em que nós estamos vivendo, tem pessoas mudando de igreja porque não suporta a sã doutrina e diz: eu vou lá porque o pastor permite fazer isso. O pastor permite, mas Jesus não permite. Eu vou reunir lá porque eu lá posso fazer isso. O que adianta o homem permitir? Sendo que tu está quebrando um princípio bíblico, não sendo santo, não sendo separado, não sendo alguém que anda em conformidade com a vontade de Deus. Tu quer ver uma coisa? Paulo ele vai escrever em Colossenses 1,18 que Cristo ele é o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja, eu vou simplificar para você entender melhor, conjecturando contigo. Antes de eu dar um comando na minha mão, primeiro partiu daqui da cabeça. Se Cristo ele é o cabeça da igreja, com certeza a igreja tem que andar conforme o comando de Cristo. Aqui para nós, não estou querendo falar de usos e costumes, mas nos tempos atuais, pastores, quem é o cabeça de certas igrejas por aí fora? Que tu pode tomar uma cervejinha sem álcool, como eu disse no início, que tu pode fumar um cigarrinho desde que ninguém veja, que tu pode fazer uma tatuagemzinha, só se for Satanás o cabeça dessa igreja, que o cabeça dessa aí não é Jesus não. Porque quando Jesus é o cabeça da igreja, a igreja anda em santidade, a igreja anda em comunhão, a igreja é irrepreensível, a igreja não escandaliza, a igreja anda conforme as doutrinas, não do homem, mas sim bíblica, à luz das escrituras. E eu já vou dizer uma verdade, se tem alguém visitando aqui nessa noite, que anda em certo tipo de igreja, que tu pode andar conforme a vontade do teu coração. Te dou um conselho, meu filho e minha filha, sai fora. Seu líder, ele nunca te amou. Porque o líder que ama, ele exorta, corrige, ademoesta. Agora o líder que não ama, ele só quer que a quantidade enche o templo, ele quer o bolso dele no final do mês cheio do seu dízimo, da tua oferta. Só que ainda existe remanescentes do Senhor que não se deixa quebrar os princípios bíblicos, que anda conforme a igreja de Filadélfia andou em amor irrepreensível, a ponto de o próprio Jesus elogiar. Agora aqui para nós, já vou finalizar. Faz um estudo da igreja de Filadélfia, pesquisa em livros extra-bíblicos, pode até pesquisar na internet também. Esse é o modelo de igreja que vai subir ante ao som da última trombeta. Se nós não se enquadrarmos nesse modelo de igreja, é perca de tempo eu assumir uma tribuna como essa, querer vir aqui exortar, pregar, falar para lá e para cá, mas no final das contas perder a minha salvação, porque eu não me enquadro nos pradãos bíblicos que Jesus deixou para nós. É por isso, querido irmão e irmã, que nos tempos da atualidade, está essa bagunça em muitos dos templos. Tem lugar que tu chega aí, eu já tive a impressão de um dia, eu estava num baile funk, certo dia, eu estava numa igreja lá na Bahia, irmãos, pasme no que eu vou dizer, eu vi os músicos, que adoradores, aquilo dali passou longe de ser, cantando música de Racionais e MC, quem já foi do mundo conhece. Aí eles inventam um monte de baderna, que esse estilo que eles trazem para dentro da igreja é para segurar os jovens, é para que os jovens sejam influenciados a permanecer na igreja. Só que entenda uma coisa, quem segura os jovens na igreja, não é costumes do diabo dentro da igreja. Quem segura jovem também, todas as pessoas na igreja, é o sentimento que tu sente por Jesus e a presença de Cristo sobre a tua vida. Só que como eu disse para você, esse tipo de pessoa não ama, o amor passou longe de estar na vida dele. E o amor é um mandamento, irmão. E é por isso que muitas pessoas têm perdido o que já têm, porque Deus não está reservando galardão para ninguém.
O galardão já está reservado para cada um de nós. Só que sabe quem que é que pode tomar de nós isso? Não é o diabo, porque ele não tem poder de tomar nada de ninguém, ele não vai receber mais nada. O que já é dele, já está escrito em Romanos 16:20, em breve. O Senhor esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. O que é dele já está reservado, mas o que pode tomar o que é nosso, é o nosso próprio sentimento. É por isso que Jesus, ele nos dá um alerta: guarda, não o que você vai ter amanhã, não o que você vai ter depois, mas o que você já tem lá na eternidade reservado para você. Porque se tu não guardar, o sentimento no teu coração vai roubar o que Jesus separou para você com tanto carinho e amor para a tua vida. Porque se nós não guardarmos, a porfia, a inveja, o ciúme, vai roubar aquilo que Deus já reservou para nós lá na eternidade. Agora tu imagina uma coisa aqui comigo: quando nós ganhamos algo de valor dentro dessa terra, ficamos felizes, ficamos maravilhados. Agora tu imagina tu ganhar algo de valor eterno, onde a traça, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não entra para roubar de você. É por isso que Jesus está dizendo para alguém: filho, guarda o que tem, deixa esse sentimento para lá, perdoa quem é para você perdoar, seja com quem é para você ser, abraça quem tu é para você abraçar. Eu sei que é difícil, às vezes, muitas vezes, cultivarmos esse sentimento dentro do nosso coração, irmão. Eu digo isso porque eu não sou um super-homem, porque eu estou pregando aqui, eu sou um ser humano também, sujeito às mesmas limitações, como qualquer um outro ser humano. Só que eu digo para você, existe um meio de vencer essas limitações, que impede de nós ganharmos, ou obtermos o que já está reservado para nós. Esse meio é quebrando o nosso orgulho, tendo relacionamento com Cristo, praticando o que Jesus quer que nós pratiquemos: o amor, a fidelidade, a comunhão com Cristo. Porque olha para a igreja de Filadélfia, a oposição tentou parar, a oposição tentou calar, mas cadê que calou? Cadê que parou? Agora olha para você que está me ouvindo: quantas vezes pessoas tentou te parar, quantas vezes pessoas tentou te calar, e o mais triste ainda é que quem tentou te parar ou te calar, não foi quem está sendo uma marionete do diabo lá fora no mundão, mas é quem joga no mesmo time que você está jogando. E isso que entristece muito o meu coração e o nosso coração. Só que eu digo algo para você, meu querido irmão e minha querida irmã: se você não se guardar desse sentimento, desse coração que é enganoso, corrupto e perverso mais do que tudo, tu vai perder o galardão, a coroa de glória que está reservado para você. Alabandarai, amando recandarai. Tu vai perder aquilo que Cristo reservou para você. Então siga o modelo e o exemplo da igreja de Filadélfia. Ande em conformidade com a vontade de Cristo. Não tem esse negócio de andar o que agrada, da forma que agrada o teu coração. Ande da maneira que agrada o coração do Pai. Ande da maneira que agrada o coração do Senhor. Eu sei que muitas vezes, irmão, pessoas vão te repreender, não vão gostar de você, mas seja como um João Batista da vida. Odiaram ele, mas Jesus amou ele. Desprezaram ele, mas Jesus recebeu ele. Não gostaram dele, mas o que importa não gostar de você, se existe um Deus no céu, que é Deus dos céus e da terra, que ama, gosta e ama muito você. Olha o que Jesus diz. Jesus disse que faria com os da sinagoga de Satanás, que viesse diante dos irmãos de Filadélfia e se prostrasse diante deles. Isso aqui enfatiza como Deus, Ele é mestre a mudar o rumo da história do ser humano e o cenário em que vivenciamos.
Porque talvez você está me ouvindo hoje desprezam você, hoje não dão nada por você, hoje tem pessoas que não estão nem aí para você, fazendo um pouco caso de você, às vezes até te persegue e te levanta contra ti, mas logo aí na frente o próprio Deus, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus, vai fazer com que aqueles que um dia te desprezou, te humilhou, te criticou, não deram nada para você, reconheça que Deus é com você, que Deus está com você, que Deus pelejou por você, que Deus outorgou sobre você a unção, o poder e a autoridade, que Deus peleja as suas batalhas por você. Ele é Deus mestre em mudar o plano e o rumo de história na vida de pessoas. Esse é o Deus que eu vos prego para você aqui nesta noite, que comprou você com um preço muito alto, que foi o sangue do teu filho derramado naquela cruz.